Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou o fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de sagas. E hoje, uma das sagas mais simplórias e mais empolgantes que eu já fiz, que a gente vai retomar, que é o famoso Opel Kadett. Para quem não acompanhou do início, esse carro aqui eu resgatei no vizinho aqui no Sam, que tem as Mercedes, tem tudo ali. A gente um dia viu esse Kadett e teve a ideia de comprar ele para fazer um projeto. Ele tem uma história aí por trás, que eu vou contar depois no episódio, mas a ideia inicial era fazer algo que a gente depois viu que era meio difícil, que era botar um motor de Maserati nele, que é um motor que a gente tem guardado aqui, que tem outro uso para ele planejado, ou outros usos, vamos descobrir o que a gente vai fazer com ele. E aí a gente acabou deixando o Kadett de lado aí, já faz eu acho que talvez um ano assim que tem esse carro e não pegamos para trabalhar nele. E aí nesse final de ano eu, dentro da retrospectiva do que foi feito ano passado e tudo, uma das coisas que eu perguntei foi o que vocês achavam que devia fazer com o Kadett, já que a gente achava que não entendia que não dá para botar um motor muito forte nele porque ele não tinha uma estrutura muito boa para isso. E aí muitos de vocês comentaram de botar ele, injeção no motor dele e fazer um projetinho nele mesmo, do jeito que tá, mesmo que não seja muita potência, mas fazer algo meio retrô. E eu escutei o que vocês falaram, gostei da ideia, me empolguei. E agora vocês vão ver aí o que a gente vai aprontar com o Kadett nesse episódio. Vocês vão ter algumas surpresas e eu acho que vocês vão curtir algumas coisas nostálgicas junto comigo aí. Então, vamos, bota na TV aí, ó, senta no sofá e vamos ver o que a gente vai fazer com o Kadett aí para deixar ele andável e fazer um projetinho diferente. Para começar o episódio, então, lembrando, né, esse aqui, motor de Maserati que a gente comprou, motor que vem nas Maserati 4-porte, é o mesmo motor que vem em Ferrari, chama F136, que vem nas 360 e várias outras Ferraris, que é um motor muito bacana. Só que a diferença desse motor é que ele tem, em vez de ter o virabrequim flat plane crank, ele tem o cross plane, né? Na verdade, que aí é um virabrequim que não é de certa maneira que não da Ferrari, o ronco não é exatamente igual, mas é um motor Ferrari, né? Feito pela Ferrari, literalmente para Maserati. A ideia desse motor era botar no pobre Kadetzinho aqui no início. Só que aí quando a gente começou a analisar o carro melhor, a gente viu que o assoalho era tudo meio podre, que a suspensão era tudo meio ruim. Até quem tá aqui comigo, nosso paraguaio preferido aí. E aí, tudo bem? Eduardo Arcondo. Mas vamos falar um pouquinho, chamei o Arcondo aqui porque a gente falou, vamos falar um pouco do projeto, por que a gente resolveu não botar o motor forte. Eu acho que a primeira complicação, como você falou, é a estrutura. Vamos levantar ele aqui, ó, porque justamente a parte de suspensão, câmbio, o próprio túnel do chassi é muito fraco, né? Tudo. Obviamente o diferencial, por exemplo, vai ter que trocar, mas onde vai colocar um diferencial mais reforçado, né? Eu acho, ou todos nós achamos que... olha, por exemplo, o tamanho do 9 polegadas que tem aqui. Sim, é um diferencialzinho de 5 polegadas. E olha lá. Então, e isso onde que vai parafusado aqui? Na lata, porque não tem um chassi estrutural para... Na verdade, assim, modificado muito, aí o chassi até a gente foi vendo assim, ó, tem vários podrezinhos. Até uma coisa que foi engraçada, a gente deixou esse carro muito tempo estacionado ali em cima dos elevadores na frente do dinamômetro. Toda vez que dava um dinamômetro forte, assim, que tremia tudo, caía podre dele no chão, assim, do tipo de cair, sabe? Então, realmente, tem umas coisas assim, de assoalho aqui que não tem o que fazer, sabe? Carro fazer uma estrutura completa nova para ele aguentar muito mais, né? Perderia, e até a carroceria não é tão boa assim, do tipo que vale a pena cortar a carroceria e botar em outro carro, sabe? Então realmente assim, um carro muito, olha o cano de descarga aqui, o tamanho que é. Então a gente pensou assim, não vale a pena trocar o motor. Então beleza, vamos fazer o seguinte, então vamos reviver ele e fazer um projetinho assim low cost e não só isso, não só baixo custo, mas antigo. E aí que a gente falou, vamos deixar o motor original e vamos injetar esse motor, né? Sim, eu acho que uma boa ideia é isso, né? Porque modernizar ele com uma injeção eletrônica de última geração. Não, calma, pera aí. Vamos baixar ele aqui, me ajuda aqui. Ó. Aí uma das coisas, normalmente vocês conhecem os meus projetos, né? Os meus projetos é tipo assim, tudo que dá, é o motor billet, é tudo que dá de turbina, é tudo que... O jet ski é tudo as turbinas maior que os carros, o motor billet do Supra, o Corvette com 1.700 cavalos. Normalmente eu não tenho muito limite assim. Mas nesse aqui eu pensei assim, cara, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer um projeto
Estilo Luiz, estilo até o Arconda, não, brincadeira. Obrigado. Não, mas vou fazer um projeto diferente, que é um projeto simples, assim, o mais simples possível, tá? Quero ver até onde vai ficar isso. Então, Essa parte vai utilizar, vamos... calma, algumas coisas a gente vai ver. Tá. E aí a primeira coisa que a gente pensou é a seguinte, bom, a primeira coisa que tem que fazer é botar injeção, mas não pode ser esse motor aqui, ó, pegar ele e botar 4 borboletas, fazer um negócio maluco. Então o que a gente primeiro pensou assim, vamos deixar o motor original, a gente nem sabe exatamente o estado dele, é um motor 1.1, né, e ele chama o motor OHV, né, ele não é nenhum OHC, porque o OHC do Chevette tem a polia do comando aqui, e tem balanceira e tal, e ele toca o comando em cima do bloco, né? Sim. Overhead Camshaft, OHC. E esse aqui é um OHV, né? Overhead Valve. Então, na verdade, ele tem válvula em cima do cabeçote, que já era, para 1967, um avanço, evoluído, né? Já era. Então, aqui, por exemplo, ele tem os dutos, olha só que interessante, ó, é 4 cilindros, mas ele tem 3 dutos de escapamento, ó. Esses 2 cilindros do meio compartilham um duto de escape, ó. E aqui, na verdade, ele junta 2 cilindros do meio, um duto de escape, e os outros 2, um duto aqui, ó. E o escapamentinho aqui, ó, toquinho assim, de nada, 1 polegada de diâmetro, acho. E a admissão, olha só, é no próprio cabeçote aqui, tem, eu acho que os dutos, não sei se chega a separar os 4 dutos aqui, alguma coisa estranha, parece que dá pra separar, né? Mas aí o que a gente pensou assim, ó, não vamos botar, nem tem como fazer muita admissão aqui, ó, a admissão dele é só esse toquinho, né? E aí, na verdade, o que a gente pensou tirar? Esse carburador acho que é um 35, né, que chama... O carburador é muito parecido pra mim, pelo menos o carburador de Fusca, né? Weber, aquele que não sei exatamente o modelo, mas com certeza é pequeno. Pequeno, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma injeção monoponto. Vamos botar um bico injetor. E a gente estava procurando, aí pegamos nosso grupo de encrencas ali, né? De pensar o projeto. Prontamente o Arcondo foi lá e sugeriu uma ideia, né? De um corpinho que tem um corpo de motor BMW que já tem um corpo, um bico injetor, já tem um TPS, que já utilizei. Então, pensamos primeiro, vamos botar um corpo monoponto com um bico ali. Beleza. Aí fizemos uma adaptação. Segundo, a ignição, né? Sim. Não dá pra fazer, vamos fazer old style mesmo, assim, ó. Só que esse aqui é um distribuidor com platinado, né? Então, o que a ideia é? Tirar esse distribuidor aqui, ó, e vamos fazer o típico projeto brasileiro, que é pegar um distribuidor de Gol MI, cortar no meio, emendar e botar ali, né? E então, com isso a gente faz a ignição, sinal disso, e combustível, é bico e bobina, basicamente. Bobina, provavelmente, a gente, obviamente, vai tirar essa bobina aqui e vai botar uma bobina, talvez uma de LS, que sobrou das tuas porcarias aí, né? Tá sobrando por ali, então... coisas assim, projeto bem de... Até eu vou dar um spoiler, ó. Vou botar no compromisso, ó. Tá vendo lá a picape preta, aquela? Esse vocês vão ver uma história dela aí, mas ainda não saiu. Vocês vão ver o que o Arconda tá aprontando. Vai sair daqui a pouco. Então é o seguinte, distribuidor e bico. Só que pra controlar isso, eu pensei assim... Cara, não vou botar, não. Primeiro não vou botar uma FT600, uma FT700, que vale muito mais que o carro, né? Mas também, até uma 450 já era... já é muito. Já é muito, né? Ou não, a 450 dá, obviamente, se fosse. Mas o que eu pensei assim, cara, eu vou pegar uma Race Pro, que é a primeira injeção da Fueltech, na verdade, a primeira injeção completa que a gente fez, que literalmente fui eu, assim, que montei a maioria delas, assim, na mão mesmo. Eu fiz os chicotes, eu desenhei a placa, a gente que produzia, eu fiz a caixa, eu fiz o design, que é exatamente uma que eu trouxe especialmente do Brasil para isso, porque a gente não vende ela mais desde 2007, eu acho. Não, 2011... Não, mas 2009 lançou a FT250. Sim, por isso, vendeu até 2011, vendeu? 10, 11 mais ou menos, tá, vou ver. Disponível ainda, mas tava por aí, igual. Então, tem pelo menos uma dúzia de anos aguardado. Então, eu acho que, exato, acho que vamos dizer que seja 2009, 10, faz 12 anos ou 13 anos que a gente parou de fabricar ela, mais ou menos. Só que a gente tem ainda, como a gente tem a manutenção no Brasil, a gente dá manutenção para esses produtos ainda não importa se tem 20 anos de idade o produto, a gente tem peças de reparação, né? Então o que eu peguei? Eu peguei uma unidade usada lá, na verdade, da manutenção, né? A gente deu uma restauradinha nela, uma limpadinha nela, e eu peguei uma unidade usada da manutenção, inclusive,
não tem como descobrir, né? Mas daqui a pouco isso aqui foi até de alguma razão, alguma maneira, um produto que já rodou num carro de vocês aí, que alguém tá assistindo. Assim, que evolucionou, né? E ficou ali. E até, de repente, a gente vai abrir o mapa aqui, vai ter uma tela inicial gravada ali, vamos ver. Não sei. Mas, e esse produto aqui, que nem eu falei, esse produto foi literalmente... Foi quando foi desenvolvido lá em 2001, assim, 22 anos atrás, quando eu comecei a Feutec no quarto de casa. Eu que fiz esse desenho da caixa, o logo. Essa caixinha é uma caixinha, para quem é familiar, conhece esses produtos, é uma caixinha da Patola, que é fabricada no Brasil, plástica. Levei para cortar num lugar, botava o acrílico, esses botões aqui para manusear ali todo o projeto, achar o fornecedor, o conector, a forma de fixar aqui atrás, ó, que é 2 parafusos assim meio que na diagonal. E o famoso fio rosa aqui, ó, que foi uma ideia depois de puxar o MAP para fora para poder botar nos datalogger externo, porque ela não tem nem datalogger, né? Isso já era um update, né? Já era uma evolução da Race Pro. Então, vamos instalar uma Race Pro aqui. Literalmente, o produto foi lançado em 2003 ou 2004 acho que foi lançado. Então, literalmente um produto lançado há 19 anos atrás, para fazer jus assim, à história da empresa, fazer um carro. É até legal para mostrar aqui nos Estados Unidos, porque esse produto a gente praticamente não vendeu nos Estados Unidos. Eu acho que a gente entrou aqui e já tinha FT 250, 300. Já foi com a linha FT, sim. Então o americano nem conhece. Então eu queria ter um carro desse aqui nos Estados Unidos que eu pudesse mostrar uma Race Pro funcionando, para dizer assim, ó, essa foi a primeira Feutec assim, que a gente controlava um motor completo. Então achei uma bela oportunidade de botar uma Race Pro. E aqui é o seguinte, ó, o chicote dela, a gente ainda tem, né, porque a gente vende bastante, tem muita gente que compra esse produto usado, né, e instala em algum carro e precisa de chicote, reparação, então ou seja, a gente tem essas peças ainda. E aí o que eu vou fazer também para me lembrar mesmo, eu pessoalmente vou instalar ela aqui, vamos ver, né, já fiz muito, pode ficar tranquilo. Tá. Vou instalar ela aqui. Lembra como fazer? Então, vou ter que pegar o manual dela, que inclusive fui eu que escrevi todo ele. Eu também mexo com o produto Feutec desde 2004, mas mesmo assim, faz tanto tempo que não mexo nisso, que era por cores, os fios, não é hoje azul 1, 2, 3, 4, não, ali era cor de fio para cada coisa. Vai ser bom de verdade lembrar tudo isso. Não, eu vou olhar os filmes e vou me lembrar, então eu vou pegar o manual que eu mesmo escrevi, vou pegar um produto que eu desenvolvi há 20 anos atrás, vou botar no carrinho aqui, vou ligar um bico injetor, uma bobininha, distribuidor, vai ser meia dúzia de fio ali, TPS, temperatura do motor, tem que botar a temperatura do Fiat aqui, né, porque ela ainda não podia configurar pelos outros, então a gente vai ter que se adaptar em algumas coisas aí, vamos ver como a gente vai fazer. Temos sensor de fios. Não sei, vou ter que procurar. Bom, e essa é a ideia, então botar o chicotinho, vamos ter que mudar carburador, como ele é carburado, não tem bomba de combustível, né? A gente vai ter que ver o tanque e botar uma bomba elétrica, então precisamos pegar uma bombinha em linha. Só que para fazer tudo isso, a gente vai pegar agora vocês vão ver praticamente num episódio aí, não sei até que extensão vão ver, espero que eu veja montando esse motor, espero que veja funcionando esse motor. Mas para fazer isso também a gente precisava deixar o carro em condições, né? E aí a gente pegou algumas coisas aqui no carro, assim, ó, tipo assim, ele não tinha freio nenhum, sabe? E aí foi ver a pinça de freio aqui, ó, tava totalmente trancada, totalmente estragada, ó. Os tambor traseiro também, tudo estragado, então o carro tava totalmente sem freio. Aí o que a gente fez, achou, felizmente tem para esse carro bem fácil, a gente comprou 2 pinças novas, que foram até meio caro, $120. Sim. Pro padrão do carro. Caro mas para hoje em dia, compra de um carro muito mais moderno, mais barato, freio, né? Pelo mesmo preço talvez, né? Muito maiores, mas... Então a gente vai trocar as pinças de freio para ter freio, né? Deixar o carro em condições de andar. Aí as buchas estão tudo fodida, né? Ou literalmente. Seja, não tem mais bucha. Não tem mais umas coisas ali no lugar da bucha. Então tem as buchas, estão tudo fodidas. A gente achou para comprar, vamos comprar tudo isso aí também, deixar o carro andável. Mas esse eu vou mostrando para vocês e nós temos que descobrir como a gente vai rebaixar esse carro, né? Porque no mínimo a gente tem que dar uma baixadinha, né? Porque ele é com feixe de mola. Feixe de mola na traseira e na frente, né? Não tem uma mola para cortar assim. Então vamos descobrindo agora no decorrer. A gente já comprou essas peças aí, vamos chegar a elas e vamos começar a instalar e vamos ver se esse negócio funciona aí. Continuamos aqui no Cadete. Olha, chegou já umas coisinhas, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeira coisa aqui, ó. Distribuidor aqui, ó. Quem conhece o distribuidor de Gol aí, ó. Comprei aqui nos Estados Unidos. Na verdade é um $50, $32 foi inteiro. Cara, que legal. Não é caro, né? Do Volkswagen. É a mesa de Golf de Golf antigo e tem as 4 janelas igual até.
Tem aqui, ó, as 4 janelas igual, rotor, ó, bem certinhas as 4 janelas igual, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Até poderia ser com uma janela diferente, que não teria problema, mas sendo um distribuidor desse não tem galho. Só que agora a gente vai tirar o distribuidor dele mesmo aqui, ó. Dá pra tirar? Já tá saindo? Já sabe. Olha aí, ó. Pra ver qual que é a engrenagem. Obviamente não vai ser igual, né? Mas bota a luz aqui melhor. Sim, igual não é, mas... Muito parecido, até daria pra ver se o eixo... Será mesmo, que... Se dá pra botar essa engrenagem aqui. Ah, é. Sim. E só tornear esse diâmetro pra deixar o mesmo diâmetro desse. Será aqui. que não tá com diâmetro igual? Porque Até parece, né? tenta botar lá. Imagina se entra... Uau, aí nós... Não, mas não. Ó, a engrenagem é diferente, né? Não vai... Não, porque olha aqui, até a bomba de óleo é a mesma coisa. Ah, a bomba é igual. Ah, que ele toca a bomba de óleo por ali. Ali já não entra, né? Ah, Porque a engrenagem é maior. Sim, na verdade tem que tentar tirar a ponta, então... E, bom, ver os diâmetros, né? Sim, exato. Esse aqui já saiu ou tá conectado a alguma coisa? Vou tirar o fio. Ah, o vácuo? O vácuo e o fio tá ligado aqui ainda. Daqui. Segura isso aí e vamos tirar. Tá, olha aqui, ó. De repente é mais fácil. Porque aqui tira esse pino prensado, né? Exatamente. Tira esse pino prensado e tira a engrenagem. E aí de repente um torneadinho ali deu. Aí sim nós estamos bonitos aí. Aí nós vamos vender o distribuidor pra motor de... Não é nem de Chevette, é de Cadete 1.1 OHV. Motor OHV. Não sei quantos vai ter o kit disponível. Então. Não, e o pior é o seguinte, ó, eu descobri, nós tem um site nos Estados Unidos que chama Opel GT Source, que é os caras especializados em peça pro Opel GT, que é a versãozinha esportivinha desse, o Cadete B e o Mantra, uma coisa assim, os caras é mega especializados nisso. E aí nós compramos um monte de peça de suspensão, comprei, na verdade já comprei, daqui a pouco vai chegar nos próximos dias, mas tem todas as buchas, negócio, tudo, o cara é só isso que o cara faz. Que legal. Impressionante. É incrível que tenha tudo. Até que não tá tão sujo o motor por dentro, né? Não. Como é que tá a tampa de óleo aqui? Deixa eu ver. As balanceirinhas ali, ó. O óleo até nós... Acho que ele recém trocou o óleo, né? Mas tá limpo o motor por dentro, não tá tão sujo. E aí? Quero ver se o eixo aqui dá 12,5, 13 milímetros. Quero ver o outro pra lá. É meio polegada. É por isso. Eu acho que se é menor vai ser Mínima coisa. meio milímetro. Quase nada. E a base aqui. Esse aqui tem 32, 33. E esse aqui 34. Dá pra... É tirar 1 milímetro desse aqui. Aham. E talvez quase nada do eixo e pronto. E botar. Porque as alturas são aparentemente igual, né? Essa parte aqui, ó. Daqui até a engrenagem, ó. 29 mm. E daqui até a engrenagem, 29. É igual. Cara, é isso aí. A gente da Bosch não trabalhou muito. Eu vou dizer assim, ó. Eu li literalmente assim, qual o distribuidor HAL de 4 janelas, sem avanço para injeção, o mais barato que tinha no eBay. Eu comprei. Literalmente, até deixa eu botar a caixa dele aqui, ó. Era literalmente o mais... Olha aqui, ó. Ignition Distributor, bem WPS, ó. E ele é um distribuidor de quê mesmo? Não dá pra ver aqui, ó. Não. Mas esse é do Volkswagen 1.6 ou 1.8? É. Era dos antigos, né? E aqui tem mais outras coisas, mas daqui a pouco a gente mostra aí. Vamos por partes. Primeiro a gente tem que resolver a ignição, que é... Aí lê, obviamente, a roda fônica, né? O sinal de roda fônica, não sei. Lê a ignição e lê isso ali. Vai. Tentar tirar o pino e tentar ver se o eixo bate. Isso aqui dá pra... Sim, dá pra não esmeril aqui, né? Não precisamos contar pra ninguém, né? Exatamente, não vamos dizer pra ninguém. É só meio milímetro pro lado. Sim, quando vem, entra ali na folga, né? É que não dá pra saber. Aqui, ó, dá pra saber, só medir aqui, ó. Cadê o paquímetro? Esse paquímetro é meio ruim, mas... Tá o único que tem meio bateria. Tá. 6 hours later. 33, aparentemente. Quanto é que você falou que tinha aí? Esse é 34.
E quanto que era o outro? E aquele É que eu acho que a 33, Mas a medida que eu peguei é... Ah, tá. É verdade. Vai precisar tirar 1 milímetro ali. Daí. Mas de novo, eu passei nada aqui. Só Sim, tirar essa engrenagem, ver se bate ela aí. Pronto. Porque essa diferença que tem aqui do assentamento aqui, até não sei nem pra que tem. Porque, bom, esse aqui, a altura vai ficar quase a mesma coisa. Até o furo do pino parece estar alinhado. Vamos ter que ver. É porque a altura é outra. É outra, né? Mas aqui pra dentro parece igual, ó. Aqui, ó, do eixo. Sim, só o único problema vai ser esse. O quê? E essa altura, a largura do eixo desse aqui até a base é maior do que esse aqui. Não, mas olha só, o pino pra dentro é pra dentro ali também. Sim, mas esse tem que tocar a bomba de óleo. Tem que ver se a chave da bomba de óleo, a chave de fenda da bomba de óleo chega o suficiente, né? Exatamente. Vamos ver. No pior dos casos é rebaixar essa base aqui para o distribuidor. Não, mas a gente tá com sorte. A gente tá com sorte, eu acho que vai dar. O que pode acontecer? Não tocar a bomba de óleo quando ligar o carro. É só isso. Pois é. Dá pra ver de uma outra maneira, dá pra ver quanto ele vai ali pra dentro, ó. Two hours later. Mais ou menos isso aqui. Que seria... Seria daqui assim, ó. Essa é a ponta da bomba de óleo. Vai até ali dentro, ó. A bomba do... Não, daqui ela vai até aqui, ó. Entendeu? Sim. Vamos ver. Não, até é simples. Vamos tirar a engrenagem, vamos montar o distribuidor ali, vamos ver se dá pra sentir a bomba de óleo ali. Vamos. Agora já batemos o pino, vamos ver. Olha ali, ó. Pino ali. Só que essa parte provavelmente não vai... Não, já era muito se ele encaixava já no mesmo lugar, né? Mas de novo, é maior, então isso até é simples. É só, de novo, tirar um pouco de material ali. Que aqui é muito simples também agora já tirar o eixo. Até dá pra isso, tornear bem, né? Tirar o sensor ali dentro, são 2 parafusos e dá pra tornear ou gastar bem. Eu acho que é bem simples. Na verdade, vamos ver o que falta o resto agora pra ver? Deveríamos primeiro fazer isso para conseguir enfiar isso dentro do carro para ver se isso aqui vai tocar a bomba de óleo. Mas tirar o pino aqui, dá para tirar. E tirar o pino dali também e ver Vamos ver se ele entra aqui. Se ele entra aqui. Vamos tirar desse aqui. Esse aqui não vai ser tão simples. Por quê? Ele é um... tem um remache, então eles bateram depois. Vai dar! E aqui, ó, tiramos o tanque, ó. Olha só, o tanque fica nesse lado aqui, ó. Bem pequenininho. Esse aqui é o tanque, ó. Só pra ver como é que vai fazer, se tem que limpar. Aqui que suga o combustível, ó. E acho que aqui tem um respiro pra cima. Provavelmente... e aqui tem mais um... O que tem esse parafuso aqui? Aqui é o terra do sensor de nível. E aí o que a gente vai fazer, ó? Olha o que chegou aqui, ó. Uma bombinha de combustível, ó. Peguei uma Valbro dessas pequenininhas, série. Na verdade esse negócio vai ter, sei lá, poucos cavalos, né? Então peguei uma válvula aqui, uma GSL 392. A ideia é botar ela em série. E aí manda combustível pra a linha de combustível que a gente vai ter que fazer. Comprei um dosador aqui do mais baratinho aqui, 20 e poucos dólares, 18 dólares, sei lá, uma coisa assim. Nem precisava ser um assim, podia ser um aqueles original. Se fosse no Brasil eu ia pegar um tipo de templo assim, que tem regulagem, esse tipo de coisa, é bom. E botar isso aí. E depois, isso aqui eu mostro depois, ó. Então primeiro vai ter que achar como é que fazer, vamos botar a linha, provavelmente botar esse tanque aí e ligar a linha. E talvez achar um retorno. E aqui, ó, no meio dessa bagunça aqui, ó, aqui tem todas as parafusos separados, ó. A gente desmontou toda a suspensão dianteira, ó. As balanças, o feixe de mola na frente, a caixa de direção, ó, tava tudo meio estragado, tudo fodido. Como é que chama isso aqui? A ponteira aqui da direção, as buchas, tudo bem ruim aqui, ó. A gente comprou tudo novo, isso aqui vamos trocar tudo. Os discos de freio traseiro a princípio tá ok, não, esses dianteiros. A princípio eu vou ter que trocar, comprei 2 discos novos, comprei as pinças novas, porque justamente não conseguiu arrumar, destravar as pinças original. E a gente comprou uma série de buchas. E aqui na frente a gente vai fazer uma coisa, ó. A gente vai botar esse feixe de mola aqui para dar uma baixada nele, vamos botar um calço aqui assim, ó,
pra envergar ele um pouquinho mais. Isso aí que eu descobri. E essas buchas novas, bastante coisa pra trocar aqui. Aqui as pinças de freio, ó. Comprei umas pincinhas, meio que supostamente reposição do original. Só que aí nesses discos aqui não deu pra dar pasta, mano. Muito velho, muito ruim. Vamos ver o que vai dar agora. E aí a gente foi brincar de tirar um coletor de escape só pra ver como é que tava, ó. Olha só, um coletor de ferro fundido. Só que os dutos do meio são... Ligou o carro dinamômetro, agora vai dar. Impressionante, 1.700 cavalos aspirado, motorzinho 16, 17 litros. Quem viu o episódio anterior aí, não sei quantas semanas faz, dos carros no dinamômetro, aquele episódio acho que foi muito legal, né? Bastante carro no dinamômetro, FT Education, show eu gostei pra caramba. Vim aqui na Proline pedir pro Doug Torneal, o distribuidor. O Doug é o dono da Proline, né? Quem não conhece. Dona do Live. You can, but if I mess it up, you have to delete it. No worries. It's so mesmerizing to watch this. All the details. Let's leave it under. Oh, perfect. Down.
Nossa, You rinse it off. pronto. O Doug é muito gente boa, nada melhor do que ter a Proline no outro lado da rua aqui pra pedir esses favores aí, ó. Já torneadinho aqui, vamos ver se entra agora no bloco ali. Como eu já tenho um monte de episódio, já tenho 2 anos e pouco de episódio, né? Eu fiz um episódio contando a história da Proline, contando como é que eles começaram, qual que é a relação deles com a Feutech. Fiz um outro episódio também falando da Feutech USA, né? Então, pra quem tá olhando esse parque aqui, pra entender isso aí. Aqui, ó, chegando pra testar, chegou alguém aqui pra visitar, ó. Como é que é teu nome? Robson, Robson. Até da onde? sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Ah, é? Toma chimarrão? Tomo, Cadê óbvio. a erva? Essa não veio. Não trouxe erva de presente aí? Poxa, devia ter pensado antes, né? Ah, brincadeira. Aqui, ó, estamos testando. Eu tô curioso pra ver se vai entrar o distribuidor. Ah, good. Olha aí, ó. Funcionou o distribuidor. Ah, isso aqui não tem engrenagem. Tá fazendo Funcionou o distribuidor, ó. Adaptando um distribuidor HAL de Gol pra botar aqui no motorzinho de... Nem é de Chevette, né? Motor OHV esse motor aí. O nosso distribuidor lá deu certo, agora nós vamos ter que arrancar essa engrenagem desse aqui, ó. Departamento pirotécnico, né? Estamos pegando um cálculo que tem 55 anos ali dentro, né? Hã? Tem 55 anos Sim, ali tá dentro. dizendo, esse distribuidor tem 55 anos de idade. Imagina, esse carro é 1967, 55 anos tem. É, saiu ali, porque eu acho que ele vai sair voando pra de novo. Ai, ai, ai. Ah, não sai. Não quero Vai ter fazer que muita furar força. inteiro. Sim, porque daqui a pouco quebra essa engrenagem aí. É. Tô apoiando aqui nesse canto, mas igual ele... Bom, a gente vai ter que achar um jeito de tirar isso aí, vamos ver. Começando aqui um sábado de manhã, aquele dia de fugir pra dar uma mexida aqui nos carros, né? Olha aqui, ó. E olha como que ficou Perfeito, né? Botamos a engrenagem original do próprio carro, né? Ele entra fechou o eixo certinho, certinho, a posição do furo igual, né? posição do furo. E aí, basicamente precisou tirar aqui um milímetro e meio. E aqui tu tirou um pouquinho também embaixo na altura, né? Exatamente, para ele não ficar Ficar essa apertado folga. aqui. Para ter um É. pouquinho de folga, assim, do eixo. E pronto. Tá, beleza. Agora tô botando as peças aqui em cima, ó. Corpinho de borboleta, que daqui a pouco eu vou mostrar a bomba de combustível, dosador. Mas aqui, ó, a cereja do bolo, ó. Race Pro FI, 20 anos aí, pediu. Depois vou instalar uma de novo. Tem um joguinho de vela aqui, ó. Até comprei vela nova. Olha. Deixa eu abrir uma aqui. Essa é a vela, ó. É uma vela, chama BPR6 HS, ó. E as velas que estavam no motor, ó. Tipo, não tão feia, não. Acabada, mas tá feinha, né? Tá sujinha. Então tá, agora eu vou juntar as coisas aqui, ó. E estamos olhando onde é que a gente vai passar. Onde é que eu vou passar o chicote, ó. Eu tirei a bateria aqui. Dá pra ver, o carro é uns podrezinhos assim meio xarope, né? O suporte da bateria até tá quebrado, ó. Mas provavelmente eu vou passar aqui junto com esse outro chicote aqui. Tô vendo se eu acho um passacabo que a gente tinha. E passar o furo aqui. Vamos ver como é que é. Coletor ali a gente trocou os parafusos para poder tirar e olhar. As coisas assim. Temos que tirar o carburador também, né? Ah, sim, temos que ver com Mas é flange, né? a flange. De repente vamos tirar esses cabos de vela aqui também. Dá pra soltar. Onde é que ele tá preso? Aqui, ó. Distribuidor. Tem que ver se esses cabos de vela eu não comprei porque eu não sabia qual que era. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar uma bobina dessas aqui. O bom seria aquelas bobinas de Goemia que tem no Brasil, mas senão, como não tem, a gente vai usar uma dessas bobinas aqui, que até era da caminhonete velha do Arcondo ali, que era do Jeff, que era a caminhonete de teste, mas essa é outra história. E aí sai aquela bobina ali, ó. Ignição. Ah, aqui tem um lugar para passar que vai sair isso aqui, ó. O que é? Sim, Ah, isso aqui é a fio de temperatura, ó. Ah, é fio de óleo. É da bobina, ó. Ah, e mais o limpador aqui, ó. Não sei se passa ali tudo. E esse aqui no lugar do carro ali, será que dá pra passar com ele? Parece uma borracha ali. Vamos ver. Se bem que vai sair.
É só pra não fazer um furo novo, né? Mas não tô muito preocupado de fazer um furo Já aqui. tem vários novos que não tinha de fábrica. É, né? tem uns furinhos novos, daqui a pouco dá pra usar até esses podres aqui, ó. Olha, aqui tem um, ó. Aqui, ó. Se abrir um pouquinho já, esse aqui já passa, ó. Aí vai a bateria, eu acho. Eu sei. Tem que até botar uma capa ali, alguma coisa assim, ó. Tu não tem aqueles acabamentos de térmico que tu cola em Aquele tudo da aí? tecnologia. Tem, Vou né? procurar. Eu sei que tu tem. Tem que ter alguma coisa. Sai o carburador. Peraí. Não é por cabo, é por vareta. Ah, é por vareta. Ah, um acelerador, isso vai ser outra coisa. Tá ali, ó. Sim. E ali. Ah, é uma cabo por vareta mesmo. É uma mola de retorno aqui, ó. Ok. Se desencaixar assim, não sai. Sim. Que interessante, o cabo não é cabo, né? É a engrenagem da engrenagem da engrenagem. Ali. Até aqui, por exemplo, já tem como colocar um cabo ou alguma coisa. E ali eu acho que já pode puxar pra fora. Ah, peraí, tem que tirar a mão. Ah, caiu uma rolinha Caiu dentro do motor ou caiu onde? pro chão. Tá. Ah, peraí que tem... O que tem mais Não cai preso nada. aqui, ó? Ah, é o... o cabo Ah, do o afogador. afogador. Cabo do afogador. Ah, isso aí sai também. Peraí. É verdade, afogador. Vou tirar Que ele pra loucura. aqui, vou botar aqui, só pra cá, só. Onde é que ele vem? Afogador. Faz tempo que eu não tiro um. Pois é. O cara nem se lembra mais. O afogador, pra quem não conhece, deixa eu ver se eu acho aqui. O afogador é nos carburados assim antigo, tinha que puxar. Isso aqui, ó. É esse aqui, né, que eu tô puxando, né? É esse aqui, ó. Aí tu puxava o afogador e ele ficava... Ele, na verdade, ele abria um pouco mais a borboleta, né? Abria a borboleta e fechava o ar também Ah, pra fazer Sim. com que o carburador pegue mais gasolina. olha aqui. Ó, Não, alguém é a mesma. Não, peraí. Essa é a Game, botou aqui a tua. Ah, eu ia dizer, essa aí é a mesma do outro. Mas... Pera Faz aí. muita coincidência. Olha ali. Não dá. É um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Ali a entradinha do carburador, ó. Deixa eu pegar o corpo aqui. Já ia ser muito, já encaixava Pois tudo. é. Aí o diâmetro é menor ali ainda, né? Essa é menor ainda, assim. Vamos ver como fazer um... Ah, esses prisioneiros de repente vai ter que tirar e... Sim, e... Quero ver se dá pra furar essa de novo um pouco mais pra dentro, mas é muita diferença. É essa diferença que tem ali de centro a centro. Ah, aqui tem pro vácuo da FT, ó, agora que eu vi. Sim. Mangueirinha. A ideia é botar isso aqui, ó. Só que... Vamos fazer horizontal ou vertical? Talvez um pequeno 90 graus. Mas ou como é que faz aí? É. Porque eu tô olhando aqui, ó, se tirar os parafusos, não é aqueles parafusos redondos? Não. É uns X, né? Não, é uns 12 pontos. Sim. Se tirar esse parafuso, são dois só? O coletor de emissão completo são dois parafusos. Dois parafusos, né? Até parece, né? O que é isso aqui? Tá isolado, né? Ah, é um vácuo, ó. É. Não, Tá aberto? tá aberto ali. E aqui, não respiro. Ah, não respiro. Com uma borracha especial. Boa. Eu acho que vai ter que tirar esse aqui. Provavelmente tirar esse coletor aí dá pra refurar ele, né? Ou não? Sim, só que não tem muito material pra
pra Mas é furar grosso algum aqui, lugar. ó. Mas é grosso. Ali embaixo sim, só que O diâmetro. esse adaptador é muito maior. Vai ficar já fora. Só se fizermos uma solda do lado. É, mas aí começa a complicar. É. Bom, se ela é alumínio não é tão difícil, né? Sim. Ou seja, eu não sou tão soldando alumínio, mas... Ah, mas aqui nesse nível aqui tá tranquilo. Mas a outra hipótese era um caninho assim. Sim. Mas ainda assim, a missão. Adaptador. Vamos fazer um lado do... Cara, é que se... Porque o diâmetro interno desse aqui não é muito maior do que... É maior sim, mas... Mas ó, se tirar esses prisioneiros de repente, será que eles não desrosqueiam? Tem que... Vou fazer uma ferramenta. Respiro. Então na verdade o chicote dá pra até passar pelo outro lado de repente. Bom, vamos estudar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tampar esses furos do motor aqui, ó. Botando as velas. Beleza. Ó, vamos ver. As velas entram, bom sinal. Sinal que o catálogo da NGK tá certo. Vou apertar com a mão isso aqui, depois alguém tem que se lembrar. Nós temos que se lembrar de apertar. Tomara, nem sei. É bom medir, né? Sua pergunta? Não, mas tanto faz. Meio que tudo tem problema. Ah, não, é Race Pro, né? Não, mas na Race Pro também dá. Porque as velas não resistíveis, elas dão bem mais ruído, assim. E aí a gente tem que sempre cuidar pra instalação, mas eu acho que são resistíveis. Vou medir uma aqui, ó. Medindo aqui, ó. Do eletrodo aqui, ó. Né? Só tô mostrando aqui, não. Eu já medi antes. Do eletrodo até aqui, ó. Dá 4K ohms de resistência, então ela é resistiva. Saindo os prisioneiros. Aí, ó. Não parece estar carbonizado, né? Não. Na verdade é até estranho o estado do carro. Ou foi pouco usado ou bem mantido, né? É. Porque essa sujeira de fora aqui é até normal, né? Sim, isso é. Vamos colocar Tá. com fita ali e pronto. Olha, um parafuso dá. O problema é a vedação, né? Esse aqui é meio de borracha, né? Sim. Só se fizesse uma flangezinha, né? Com 2 furação. Ah, mas mesmo assim fica em cima dos parafusos da outra, né? Vai ter que enfiar uns. Nossa, bem que enfiar desse jeito aí ele vai empenar ela, né? Então, vou tentar tirar o coletor e fazer o furo aqui, limos. Mas aí vai ter que botar um espaçador, né? Certo? Tá? E cola. Cola ali, o que vai ter uma gasolina, não sei se vai servir muito. Tem algumas especial que vai aguentar, né? Ah, sim. Mas esse aqui, pela borracha mesmo que tem. Esse aqui já Ele é um rígido ourinho. aqui? Não. Ah, ele é rígido embaixo. Ele é só emborrachado. Sim, mas esse aqui do meio, você pode ver que tem ali o pequeno ringue. ourinho. Mas ele pega aqui. Ah, não sei. Sim, não, uma pequena junta ali de papel ali, Sim. já vê. Sim, faz parte do ajuste da lenta também. Tá. Esse aqui vai aqui. Se não, é o que falei. Você fazer uma solda ali, tentar fazer uma solda dos lados e fazer o furo novo. Isso seria até o... De repente vê se é fácil sair esses 2 parafusos, vamos tirar ele fora. Enquanto isso eu vou vendo o resto. Eu vou vendo a parte do chicote aqui que... Então, tem. Agora saindo a bobina. Deixa eu ver se... Esse cabo de vela.
Esse cabo de vela vai pro distribuidor. Saindo a bobina. Aqui. Esse cabo sai daqui. O afogador tava aqui, ó. Ah, bem no lugar do afogador. Esse cabo aqui. Cara, eu vou te falar, pior que aqui no... Esse cabo aqui é o velocímetro, será? Sim, pode ser. Até passa aqui, cara, porque é pouco fio que tem que vir, né? Um injetor. É, um injetor, Uma bobina. um sinal de bobina. Só alimentação para o injetor, distribuidor, bobina. Bom, É, vem de um relé lá de dentro. Porque eu vi a caixa, os fusíveis são aqui, ó. Junto dessa elétrica aqui, ó. Aqui tem os fusíveis, ó. É, daqui pega um fusível, um relé, coloca um relé, passa pra lá. Positivo. o positivo que já está indo para aquela bobina. Eu acho que a injeção, o injetor e a bobina nova consome menos do que essa Do que aquela bobina? Por quê? Mas ele liga tipo pós-chave? Será? Claro, tem que ligar para a chave. Tem que ser? Não, mas não é platinado aí? Sim, mas a alimentação, o positivo, vem direto Ah, dentro. sim, vem direto, né? Tá. Esse é o sinal que era do distribuidor. E esse Sim. aqui é o sinal de RPM que vai para dentro, que eles botaram. Ah, eles botaram, né? Claro, aquele relógio de o Aham. tacômetro ali dentro. E o que é esses fios aqui? A Esses temperatura dois, do... A temperatura e pressão de óleo. Ah, sim, a E temperatura. esse aqui, essa alimentação, esse fio Mas grosso aqui. sim, essa temperatura e pressão de óleo dá pra deixar o painel original, na verdade. Que ele tem aqui, ó. Ah, o contagiro que eles botaram. Um relógio gigante ali. A quilometragem, 21 mil milhas, né? Quilomilhas. E aqui a temperatura e o nível do tanque. É. Tá, vamos ver se esse por 12 volts vem 12 volts. Bom, se bem que precisa saber isso agora, né? De repente vamos conectar a bateria. Dá pra ver? Mas tem que ser. Vou É. pôr a chave daqui. Até o positivo da FT pode vir até aqui. Esse tem que ter possível. Pois é. Tem que chegar um positivo aqui. Tem. O barulho foi esse? Não, meu telefone. Ah, coincidência. E ó quem chegou pro churrasco agora aqui, ó. Primeiro dos churrascos, vamos ver o que acontece, hein? Cara, eu te falei, sinto muito, né? Ó, legal é o seguinte, o Vinícius, pra quem não conhece, ele trabalhava na Fueltec Brasil, né? Aham. Muitos anos, aí 7 anos, né? 6,5. É. E é o famoso dono da Ipanema, aquela, né? Que inclusive vai vender barato aí, se alguém quiser comprar, tá no Brasil, não, brincadeira. Começa o leilão, né? Não. E o Vinícius se mudou pra cá, né? Primeiro, literalmente, 2 dias morando nos Estados Unidos, né? Aham, já tem um churrasco aí, né? É, eu convidei ele pro churrasco de manhã aqui no sábado, né? Eu acho que ele não tava a par ainda do golpe. Uhum. Vamos mexer num cadete, né? Já que não tem Ipanema, né? É da família, É da né? família, é. Tipo, bisavô, tataravô ainda do cadete. Aham. É um cadete, né? Aham. Vamos lá. Ipanema. Mas Vamos legal, ver o que Vinícius aí começando o trabalho, mudando a vida pros Estados Unidos, né? É uma É um mudança bom de... desafio. Dá medo, né? Dá um medinho, mas vai com medo mesmo. É isso né? aí. Ah, que Vamos lá. legal. Aham. Vai ter bastante história. E o Vinícius vai tocar toda uma parte de desenvolvimento, também de suporte aqui. Então vai ser um trabalho, vai estar frequentemente aí Nos vídeos. caindo nos golpes aí também. Tem que ser. Porque ainda mais quando o cara chega assim, se tu veio sozinho, né? Sem família, né? Não tem ninguém pra dar desculpa, não tem nada, então pode Tem que vir no sábado, né? Tem Não que tem o vir. que fazer. O difícil é eu e o Arconde que tem que ficar dando desculpa pra vir pra cá. Mas o Arconde é trabalho, né? É trabalho. E eu tenho que fazer o vídeo também, né? Isso aqui é tudo uma obrigação, né? Que a gente tem que fazer. É isso aí. Tá, vamos lá. Nós estamos pegando aqui, ó. Deixa eu situar. Esse é o coletor de admissão do veículo. Deixa eu ver, vira aí. Eu não quero nem me sujar. Tem um furo, tem um parafuso dentro Ah, do no coletor. meio? Aham. E vou lhe dizer que tirei conhece. Assim, na mão. Tava frouxo. Tava frouxo. Saca- Imagina se ele sai. E aqui, ó. Ah, e a admissão é assim, ó.
Dava- Um duto para 2 cilindros, né? Dava pra fazer 2 borboletas. Agora dá pra fazer, né? É. E esses dutos aqui, Não sei. não é pra esquentar a admissão? É, acho que pode ser um pouco d'água, né? Não, acho que é o escape, não é? Não. Escape? Mas ele entra pra admissão ou não? Ou ele só esquenta a admissão? Eu acho que para o escape passa por ali para esquentar a admissão. Mas não compartilha. Ó, sim, não, Não, tem não como compartilhe. Não. É, os dutinhos de escape aqui, ó. E ali os dutos de admissão. Tem Cara, outra- não tem carbonização aqui, ó. Não. Dá pra ver as Tem- válvulas ali, olha ali as válvulas, ó. Não tem carbonização nenhuma no motor. Também jogando gasolina, limpando sempre em cima, né? Está se lavando por dentro. É. Que motor estranho. Bizarro, né? É. Tu viu o comando é embaixo, né? Obviamente. Uhum. Então é um OHV. É um overhead valve. Sim, Não é um overhead cam. Aham. Não é um comando em cima, é comando Sim. embaixo. Aham. Bizarro. Tá. Daí vamos botar aquela dimensão naquele negócio lá. Agora a gente tem que dar um jeito de prender aquela admissão no negócio. Sim, ou seja, essa é a base do corpo, né? Que é um pouco maior a furação. Que aí se a gente faz essa flange ali, esse corpo casa em cima. E o resto daqui onde é que tá? Não tem, o resto era o carburador. Tá, não É. tem nenhum carburador pra gente cortar, fazer um... Ah, boa ideia. Será? Corta aí, não? Penalizar esse carburador? Vai que esse carburador vale uns Tá $1.000. Tá aqui no chão. Pra mim é um carburador de Fusca, Ah, né? tem 2 peças aqui, ó. Tá vendo? Ó? É que essa é a borboleta. Ah, em si. essa é a borboleta em si. Separa? Será Não. que não dá pra deixar a borboleta dele com o mecanismo dele original e colocamos aqui em cima só o injetor? Era uma também. Não, Era pra uma. adaptar o injetor daí. Mas aí... Sim, mas o injetor em cima da borboleta. Aquele corpo é isso? É em cima? Claro. Não, é embaixo. Embaixo? É Daí embaixo. fica um Sim, porque ele... monoponto, é um monoponto em cima. Monoponto em... Ah, sim. Tá depois. Desculpa. Solex 35 PDSI. Nossa, tem um injetor que tem rosca. Botamos aqui. Ah, um 320 libra-hora. Aham, tipo assim, umas 70 vezes mais combustível que precisa o carro. Não ia ficar na lenta. Tá, e aí? Tá bom, vocês tinham pensado em colocar ele como aqui em cima? Soldar alguma coisa e fazer rosca, mas... Agora mesmo a minha melhor ideia, como ele é maior, soldar aqui em cima Tá, e olha só, e tem furar de novo. parede assim, tá? Se tu abrisse um rombo aqui, tipo uma bilong, e botasse com parafuso de porca. Aqui sim, É. aqui dá. Só aqui que é o problema. Bom, vai ter que ser mais longo, né? Ah, sim. Vai ter que ser um parafuso É. desse comprimento. Bom, vamos pensar numa solução aqui que eu vou olhando o chicote aí. Agora é o momento nostalgia aí, ó, abrindo o manual da Race Pro, ó. Inclusive é o seguinte, esse manual fui eu que fiz originalmente tudo. O Corel, os desenhos, texto. E ainda tá no site da Feltec pra quem Tá no quiser. site ainda pra quem quiser, né? Então, uma coisa boa desse aqui, porque era bem feito para distribuidor essa AFT, né? A Race Pro. Então ela já tem aqui o 12 volts, o terra e o RAW aqui do distribuidor. Isso aí já tá num cabo PP fácil. Tá, o que mais são os cabos aqui? Vamos fazer o seguinte, é um injetor, né? Uhum. Será que a gente um dia vai precisar 2 injetores nisso aqui? Não, né? Porque- Só tem uma saída mesmo aí, divide lá. Ó. Sim. É. Não, um injetor pra frente. Era verde, você falou? Injetor? Não, o 5 volts. Sim, É verde, era né? verde. Isso não- Então o que vai pra frente aqui? A gente vai mandar o terra o terra de bateria, É, os dois terra, os 5 volts, o 12 volts que a gente vai pegar do distribuidor. O que são os outros fios aí? É, TPS era laranja? Laranja. Isso, é. Temperatura do ar, do motor, isso é... Temperatura do ar motor, que cor é? Um é rosa e outro é cinza. Cinza. Vai botar a temperatura É, a temperatura do ar não precisa, né? Não precisa. Fora. Pode ser um two-step. Ai. Eu acho que era, né? Tinha compartilhado. Não, Não, era, acho que não, acho que era não. não era o branco com azul, acho. Ah, tá, mas que aí não dá pra botar pressão de óleo e combustível nela, né? Eu não me lembro. Não, né? Dá para o BDO, né? Ah, o VDO antigo. BDO, mas Não, tem atualização pra PS10. Tem, aham. tem atualização para PS10, Tem, né? aham, tem. Tem que estar no 1.6. Qual que é a Mas qual que é a PS10 pressão de óleo e pressão de tem combustível? atualização para PS10A.
Ah, Então, verdade. é a versão antiga. Não, mas ainda. tem da B também. Uhum. Tem? Tem? Tem, só talvez tem que mandar pro Brasil FT, né? Entrada branca é pra sensores e azul também. É branca e azul. As duas brancas ou tem? Não, uma branca, a outra é rotação. Ah, tá. O Não, branco tá, com tá, azul e o branco Não, com... o branco. O É, branco. só- Branco. é branco e o outro é azul. E o azul é esse aqui. Então vamos botar os dois lá pra frente. É, uhum. Tem um que é azul com branco, que não é esse aí. O que é azul com branco? Azul com branco é uma saída auxiliar. Porque saída auxiliar vai ser pra bomba. Que vai estar dentro. Dentro? Isso aí, eu acho, né? Botar o relé dentro, vai passar por fora e deixar o relé lá na frente. Eu acho que deixa o relé lá na frente. Tá, mas Qual que é a bomba? Ou de que pode ser bomba? Tem que olhar aqui. Bom, a versão ela é configurável, eu acho, né? É. Uhum. Pode ser o Amarelo? amarelo, verde com amarelo ou branco com... Vê. É, na verdade vai passar quase... Vai É, passar amarelo, tudo. então. O que não vai passar pra frente? É um É, segundo bico. cinza com amarelo é o quê? Saída de ignição, acho. Tem saída de taco nela? Não. Não, né? Não, não tem. Não, né? Não É tem. esse aqui. Tem que ver se o tacômetro funciona com ela. Ou. Ah, não, mas tem uma Não, saída de não, taco não. dedicado. Não, Não, essa acho que- é do. Na Race não tem. Saída da ignição só. É a única coisa É. que Ah, tem. saída de ignição. Uhum. Tá, entendi. Então é quase tudo. Sim, é quase Até tudo. o injetor também. Uhum. Era marrom. Tá. O marrom ou o roxo? O É, marrom é o marrom. marrom é o A, né? Uhum. Tá. É, na verdade É, vai quase tudo, tudo. né? É. Porque só não iria se tivesse tipo uma caixa de relé dentro do carro, né? Mas acho que nem Tá. vai ser. Então vamos passar tudo, porque. Exato, não tem. Tem saída auxiliar. Pode Só se ficar o colocar two-step dentro do carro, basicamente. É, deve ficar ou branco ou azul pra dentro do carro. Deixar só um. Então. Isso. Eu acho que é o azul, azul. Ou- Não vai ser tudo. Todo tem mundo que ter. quer ver o two-step do Two-step Opel, desse né? carro. Olha o escapamentinho dele ali, ó. Já compra um, é. Aham. Olha aqui, ó. O escapamentinho. Tipo aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Esse meu dedo eu tampo ele aqui, ó, tá? Vamos fazer fogo com pala também? Vamos. Ah, é? Não, não temos tanto recurso. Então tá aí. Deixar uma entrada dentro do carro e uma. A saída da bomba ficou pra É, deixa uma pra dentro. Uma Uma entrada pra... e uma saída dentro. É. Então puxa os fios aqui pra fora e eu já passamos o resto ali. Vamos ver onde é que ela vai ficar no painel. Tem. Eu não lembro, tinha rádio? Tô tentando. Tô procurando Aqui, ó. informação. E se ela ficar aqui assim, ó. É, aqui é o lugar, né? Aham. É, se tinha rádio não vai mais ter. Do Edu. É. O bom é se eu passasse nesse furo ali, mas não entra, eu acho, chicote. Se a Ele... gente tirasse e passasse de novo. Podemos fazer isso. Será? Puta, vai ficar bonito, né? É. Vamos tirar ali, vamos passar de novo. Porque. Espera aí. Puxa ele aí. A gente passou tudo pra dentro pro outro lado lá. Mas vai ficar legal passar nesse furo. E entra, né? Quanta girozinho os instrumentos que ele tem, legal. Orcon. Oi. Só vem ali na frente ver se não trancou na fita. Ah, pode trancar. Tem uns. Saiu? Pera aí. Só que agora não adianta só puxar isso aí, tem que. Tá, vamos tirar aqui. Tem que botar os dois fios adicional ali. Não usado nos pés aqui. Não. Meu Deus. Tá, fechou. Nós vamos fazer um trança concêntrica aqui, não? Aham. Já não tinha aquela vez que já. Ah, já não tinha, né? Tá. É, a gente tava na dúvida se tinha rádio ou não nesse carro. Mas em algum momento tiraram. Não foi a gente. Nossa, os dois estão sem. Ah, deu uma inosada aí. Uhum. Quer fazer de novo?
Será que na época já tinha alguém fazendo suporte para Race Pro? Pior, né? Não tinha nem como fixar, na verdade, quando a gente desenvolveu ela não tinha. Não, era fita dupla, né? Era fita dupla face. Peraí, que trancou no câmbio aqui. Peraí que vai ter que dar uma desenliada aqui. Tá difícil filmar e trabalhar aqui. Melhor quando filmar aí. Não, espera aí que tem. Tá. Muita luz. Tá, isso. Precisamos de um cameraman aí, de alguém se... Alguém tem que fazer o trabalho, né? Fala pro pessoal no Brasil lá, né, que trabalha, né, no audiovisual e comigo nos canal aí, ninguém quer vir trabalhar aqui, né? Convido vocês aí, já falei, pago tudo aí, vem. Du, onde você tá indo essas horas? O Anderson acabou de falar que ele tá precisando de um câmera nos Estados Unidos. Mas já vai, já? O vídeo é sábado. Tem que correr. Veloz, cuide bem da sua mãe, viu? Iris, deixe na pronta, garotinha. Tchau. Tchau, Bê, te amo. Boa viagem. E criançada, não se preocupem, papai já volta. Ele só foi comprar cigarro. Tem gente fartando. Olha que luxo aqui, ó, cara. Agora sim. Olha aqui, ó. O vídeo vai ficar aqui. Olha aqui. Olha só. Nós temos tem um map aqui ainda. Tem que passar o map pra lá. Tá aqui já. É, mas... Será que isso aqui chega? Vai. Sim, é meio metro. Vai passar daqui pra cá, né? Vou passar do outro aqui, ó. Então, Tá vendo o map caindo aí? Passando do lado. Mas o outro passando do lado ali agora. Hã? Passa aí. Sim. Deu. Deixa uma folguinha, obviamente, né? Tu tirou os fios que não era pra passar? Aí, ó, que luxo. Nós precisamos de relé, de porta-relé e pra bomba e pra... sim. E pra... Querer botar um bedado ali na frente, talvez, ou... Não. É mais fácil eu acho mais fácil já com o relé com fusível ali. É. Pra Vou lá colocar pegar. talvez ele aqui do lado da bateria ou lá do outro lado. É. Tá, vou buscar os relé. Olha aí, ó, nosso chicote até um varal, ó. Então vem pra cá, a gente decidiu botar um relé, então, na verdade, que vai tocar bico, bobina e a bomba elétrica, né? Porque o bico, na verdade, é um biquinho de biquinho de 1 ampere ali, a bobina é uma bobina de LS, não consome muito. E aí com isso a gente separa o distribuidor, o positivo do distribuidor, porque essa é uma coisa que até o Vinícius lembrou. A gente sempre recomenda não botar o positivo do distribuidor com o positivo da bobina junto, porque pode dar um arco e danificar o hall do distribuidor. Então, Já tá separado. vamos fazer isso. Tá. Só o post-charge aí de... E aí tem... O que a gente puxou aqui, ó? Aqui vai pra bobina, já tem o positivo da bobina. Falta os terra da bobina. Aqui... Tá, as outras coisas. O positivo e o hall do distribuidor. Uhum. Show. Vamos lá. O problema é que o cara fica passeando nos marketplaces, né? Olha aqui que eu... Tirei uma vez que eu falei, eu perguntei pro pessoal que roda eles achavam mais legal no cadete, né? E aí fiz uma opção, até vou botar as fotos aqui do lado, que a gente fez uns render assim, que era a roda original, tipo aro 15, assim, né? A roda 15 com umas calotas, tipo que nem de Chevette, né?
Ou as 13, mas o Weld Pro Star aqui, ó, 15, né? Ou essa Watanabe R-Type, ó, que é aquela que eles chamam de bananinha e tal. Essa é tria. Hã? Essa é tria. Tu acha legal isso aí? Ou essas assim, tipo uma Enkei aqui, daquelas assim. Ou eu perguntei, só que esse aqui teve 4.300 comentários, ó, esse post. Deixa eu até ver aqui, ó. Deixa eu ver. 4.300 comentários esse post. E aí, adivinha o que eu achei? Não é exatamente aquela, mas essa é uma Enkei original, tá? Que chama Comp. E ela é bem clássica de... E é o seguinte, isso aqui eu achei no Marketplace, no Alabama. O cara queria $450 no jogo. E é 15? É 15, é. Só que eu... Olha aí, ó. Só que agora a gente tem que ver o offset dela, porque... Se não pega... Pra- Se não pega por dentro. Não, mas ainda falta o cubo, né? Sim, vai sair uns 5 tá. milímetros mais. Tá com cubo? Sim, falta o cubo, né? Mas parece que dá, né? Só que talvez a dianteira eles estão falando que essa aí é 38 o offset dela. Aqui tava tendo o cabo do freio. Vai ter que... Bom, se bem que falta o cubo, né? O cubo tá... Mas tá com os parafusos, né? Não vai passar daí. Hã? Não, mas o cubo vai sair 5 milímetros mais só. Qual que é o cubo? Não, é só ali, ó. o tambor. Ah, o tambor, né? Só o tambor, é só as pessoas. Mas aí tu acha que isso resolve ou precisa de um espaçador ainda? Não, precisa de um espaçador ainda. Então eu tava vendo na frente, todo mundo tava dizendo que esse carro usa, tipo, roda com 0 de offset, e essa aqui é 38. Então vai precisar de um espaçador de 1,5 polegadas pra deixar ele com 0. Mas aqui, quanto tá pegando? Porque de repente... Não é muito, né? Ah, se bem que tem aqui dentro ainda, né? Sim. Vai precisar um espaçador, né? De repente 1 polegada, 1,5 polegadas. Só que aí também tem aqui, ó, paralama, ó. E aí que tem a ideia do... Que a gente tava falando de comprar uns Fender Flare, aquele, de botar aqui, né? Esse aqui dá pra parafusar, corta o paralama e foda-se, né? Só que ali sim, já tem que sair até... A Uhum. roda tem que ficar mais ou menos aqui, pelo menos, quase. E na frente tá tudo sem suspensão pra gente ver, né? Sim. E a rodinha original, ó. Deixa eu ver uma coisa. Essa era a roda original, ó. Dá pra pôr no offset. É 13 a 175/70 o pneu, ó. E... Na verdade o que eu pensei era botar um pneu 195/50 15, né? Que aí ele vai dar... Essa roda 7 de largura, um pneu 195, essa cabe, mas os... É 7, né? Sim. 7. 15 por 7. Porque o certo dessa roda aqui era um pneu 205. Só que aqui... 205/50 fica plano, mas eu acho que vai ficar até legalzinho. Assim, ó. Vai ficar minimamente assim. Eu acho que fica legal nessa rodinha. Vai ficar 30. Só que vai precisar de espaçador, então. Então eu já vou só que o espaçador, para espaçar tudo isso como é prisioneiro aqui, tem que ser realmente um que entre a porca ali, fique flush e vire o furação, né? Sim. Que vai parafusado ali. É. Ou comprar os prisioneiros longos, né? Mas dá pra trocar fácil também? Agora mesmo sim. Ah, O dianteiro não sim. O dianteiro é no disco de freio. Dá, é parafusão ali, ó. Não. Não? Esse é o É parafuso desse aqui. Ah, tá. Então essa peça já tem um... Já é soldado, né? Vai ter que comprar... Quanto de altura é isso aí? Vamos só ver. Porque isso aí já vai dizer também... Que vai ser a altura mínima. Ou se bem que a roda pode ter um lugar que entre no contrapeça ali, vamos ver. Só vou recomendar. Se o centralizador tem que sempre trabalhar no centro aqui. Uhum. E também o centralizador ter... O diâmetro. calço ter o centralizador da roda mesmo. Sim, porque senão fica desbalanceado. Quanto tem? É 30 minutos mais ou menos. 2 polegadas. Não, Uma e... vai ter que ser 1,25. Na verdade assim, ó. 1,25. Não, na verdade ele é rebaixado, entendeu? Então entra a porca pra dentro. Como a gente quer subir uns 30 mm, 38, 38 mm vai ficar até aqui o espaçador, ó. Por isso. E 38 é 1,5. Então e aí rebaixa aqui, bota a porca e centraliza. Sim. Quanto que é o centro aqui pra fazer o cubo? Onde que tá milímetro aqui? Tem que trocar a pilha desses negócios aí, tá sempre acabando a pilha. Milímetro, tá ali. 57, exato.
57mm. E a traseira deve ser igual, né? Daqui, ó. Ou... Aí. Deveria ser igual, né? É, com certeza. Sim, 57 também. E a roda aqui atrás... Deixa eu ver uma coisa. Eu não vou conseguir medir com essa. Essa é bem grande. Vou procurar um parquímetro para interior. Ah, sim. É, o que? Se tirar a tampa aqui, ó. Ah, é aqui, né? Não, é maior. É. Se bem que isso aqui deve ter até escrito aqui, né? Ou não? Eu acho que não. Só se É. conseguir a descrição da conta mesmo. É. É. Tá, então. Vamos procurar esse espaçador aí. Vamos lá no eBay, Amazon. Tamo indo aí, ó. Chicotinho. Lançando. Mas olha o que é que tá. O que tá fazendo aí, Lucas? O Lucas veio aí. Estamos trancando algumas coisas agora aqui. Temos que comprar cabo de vela. A gente descobriu que os cabos de vela aqui, ó, a ponteira do distribuidor é diferente, né? Vou ter que comprar cabo de vela de Golf, eu acho que vai dar certo. A bobina pegamos essa de LS, também precisa isso aí. E a linha de combustível eu vou ter que comprar uma linha nova para tentar montar aí, mas vai chegar só segunda-feira, então não vai dar para funcionar o carro no final de semana como era um dos ideais. Vamos ver se esse terra aqui que tá feião aqui, dá uma melhorada nisso. E nos detalhezinhos aí, mas já estamos, o chicote já tá quase pronto, né? Uhum. Por ele dá para bater arranque quase. Final do dia já dá, velho. A ideia hoje era fazer o chicote aqui funcionar o carro, na verdade não. Funcionar o carro a gente já viu logo de manhã cedo que não ia dar, né? Exatamente. Mas pelo menos agora o Vini deu uma baita mão aqui, ó. Estamos esperando o conector do distribuidor, já botamos terminal. Conector também do TPS tá faltando, mas já tem o do bico aqui. Temperatura do motor, né? Temperatura do motor, né? Já tá indo pra bateria, um relé que a gente botou e agora deu uma limpada aí e já tá... Outra cara, né? É, agora é os detalhes. Fiquei um tempão agora pra conseguir achar espaçador de roda, pra botar aquela roda, achar esses conectores que faltavam, pneu, né? Também tive que comprar uns pneus pra botar nas rodas, então nos próximos dias aí vai estar chegando as coisas, vamos ver o que vai caber nesse episódio aí, o que não vai caber. Só acompanhar. Tchau. Cheguei aqui, agora o Brian tá... Hey Brian. You did the adapter, right? Yeah. Fez um plate adaptando aqui, ó, pra botar essa flangezinha. E chegou já, a Amazon aqui é rápido, né? Chegou os O-rings aqui, ó, pegamos o O-ring pra botar aqui, né, que tava faltando. E chegou os cabos de vela, ó, isso aqui que eu fiz, eu peguei um jogo de cabo de vela de Golf 94, aqueles, e um jogo de cabo de vela do motor 5 cilindros, uma Eurovan da Volkswagen. Acho que nem tem aqui na part number. Aqui, ó, Eurovan da Volkswagen, que é mais longo os cabos. Que é esses aqui, ó. Por aqui eu quero ver se funciona, então vamos ver qual dos dois vai caber. Esse aqui é os cabos de vela velho, né? Certinho. Vai dar o mais curto, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o mais curto que vai dar, ó. E os outros todos são um pouquinho mais longos que o mais longo, ó. Esse é o mais longo. O preto aqui é o mais longo, ó. E os azul é o novo, ó. Então o jogo de cabo de vela vai dar certo. E esse quinto cabo aqui, que na verdade o cilindro 5 nem vai usar, porque ele é curto demais. Na verdade não, até que ele daria pro mais curto aqui. Daria pra usar até, se fosse o caso. Ah, mas é que ele sai 90 ali, ó. E ali isso perde um pouco de espaço. Então vou usar os mais longos um pouquinho e garante que não fica puxando. E beleza, encaixa certinho nas velas. A única coisa que tem que fazer, ó, tem que tirar essa coisinha da vela aqui pra encaixar ele. E aqui o corpinho de borboleta, ó. O bico. Aqui eu tô vendo aqui o ângulo do bico tá injetando assim. Eu não sei se não vai destoar um pouco. De repente era melhor injetar assim. Acho que era melhor injetar assim. Que aí o cabo vem assim também, ó. Vamos mudar isso aí. Vamos fazer o bico pra cá um pouquinho. E aqui o vácuo da FT, ó.
Show. Sim, porque se botar o bico desse jeito, ó, pode ser que ele tenha uma mudança mais para esses 2 cilindros aqui, ó. Que ele acaba que ele não é uma situação totalmente ideal, né? Ele tem que distribuir aqui. Dia de semana a minha capacidade de pegar no carro aqui é reduzida, né? Então eu conto com meus assistentes aí, que é o Brian e o Jaden ali, ó. E aqui, ó, já temos a bomba no lugar, ó. Nível de tanque tá aqui. Botamos a bomba aqui dentro, que achamos que era melhor lá. E eu botei esse filtro ali, que é um filtro e regulador de pressão de combustível. Que os caras usam aqui nos Estados Unidos junto. Eu acho que é uma maneira mais simples, ó. E aqui a gente fez o pescador, ó, um furinho a mais ali. E agora tem linha e retorno. A parte do motor, ó, tem uma bobina presa, bobininha de LS. O relé aqui, a gente vai prender melhor. Mas a jogada aqui que ficou, ó, os cabos de distribuidor deu certinho, ó. Claro, certinho não digo, mas eles ficaram o suficiente comprimento, ó, deu certinho ali. A borboleta com a flange, né, que a gente virou 90 graus para dar a furação. O bico injetor ali. E agora meio que tá quase pronto para bater arranque, ó. Falta ligar o TPS, que faltou o conector ainda. O distribuidor já tá meio que alinhado, a gente acha que fez. Daqui a pouco, aqui a gente tirou a bomba de combustível mecânica, ó, e botou um tampão, né, era a bomba do carburador, ali a linha de combustível até tá ali ainda. E vamos ver qual que vai ser. Finalmente chegamos no grande momento aqui de começar a ligar o cadete, ó. Então, tudo no lugar. Aqui a gente teve que fazer uma adaptação técnica aqui, não sei se vamos ficar de olho nessa flauta aqui. A bobina eu resolvi trocar porque eu previ um problema, ó. Essa bobina aqui, essa bobina tem um módulo de ignição integrado e ela, se tu der um duel muito grande, ela aumenta, ela dá faísca antes, então ela adiantaria o ponto. E como esse sistema com a Race Pro aqui, ele dá a carga do duel, dá na partida pelo tamanho da janela, então ele provavelmente ia disparar a faísca antes. Então o que a gente fez foi, ele pegou na caminhonete do Arconda e roubou uma bobina dele, que a gente sabe que não dá isso, que é a mesa do C8, esse tipo de coisa, só que do C8 era mais difícil de tirar. Aqui não chegou o conector ainda, mas vamos fazer assim. A bateria está ligada. A gente passou a bomba de combustível por aqui, né? Já está tudo ligado, então bomba de combustível aqui, o dosador que já é regulador e a linha que vai para lá, pressurizou. Dá para ligar a ignição, né? Pega o extintor e fica na frente aí. E olha aqui, ó. Primeira. Você entra aí pra segurar aí? Não, deixa eu botar o velcro. Pega uma tesoura pra mim ali. Vamos botar o velcro pra prender ela aqui, ó. Só um pedacinho, deixa eu ver. Essa é a maneira de cara prender as antigas. Aí sim. Pronto. Tá, e aí, primeira ligada de chave, ó. Ah, que nostalgia. Deixa eu ver se dá pra ver direito esse display. O TPS a gente desconectou porque não tava ligando porque o TPS tava em curto. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos configurar então. Deixa eu mudar a iluminação porque eu acho que vai ficar melhor. Interface, iluminação. Acho que assim fica melhor pra enxergar na câmera aqui, ó. Tá. Então olha só, tudo na Race Pro configurava por aqui, né? O ajuste mapa de injeção. Primeira coisa que a gente faz é configurar um motor novo, ó. Ajuste um vazio. Copiar padrão Race Pro. Tá, confirmo sim. Aí. Ah, tá. Agora que eu lembrei, tem que configurar primeiro o motor. Ele não vai na sequência. Quanto que gira esse motor aqui? Uns 6.000 no máximo. Nem isso. Vai ser vou botar aqui aspirado MAP. Lenta MAP. Tem vácuo estável. A rápida vou botar pro MAP, depois eu mudo para TPS porque está sem TPS. Simultâneo, 4 cilindros. Modo de injeção normal, porque é no bico TBI, né? Não é. Detalhe dos injetores. E aí a ignição. A ignição com distribuidor. Spark Pro 3 fios.
Aqui acho que é 60 aquela janela menor ali, né? É, o menor mesmo. O Duel 360. E tá, agora dá pra vir aqui, copiar padrão Race Pro. Ah, será que a lenta vai ser tipo, é como se fosse bico grande na verdade pra esse motor? Ou não? Ah, tem que botar tipo assim, um bico grande, porque senão não é lavado o combustível. É, né? Porque se aqui ainda vai, apesar de ter um bico só, mas vamos botar como se fosse um bico grande aqui, ó. Comando de baixa. Isso. Tá. O relé tá ligando lá. Vamos ver. Tá ligado a chave? Não ligou? Ligou a chave? Hã? Ligou a chave? Liguei. Tem que Tem que configurar a saída. configurar a saída de bomba, né? Qual que é o fio que usou, tu te lembra? Saídas auxiliares. A1, amarelo. Eletroventilador, tornador de lenta, shift, bomba de combustível. Aí, ó. Ligou a bomba. Tá. E aí? Será que vai pegar? Fica com a mão na borboleta ali, ó. Pra tentar segurar na lenta se ele não quiser pegar. Vou bater arranque, tá? Não tem cabo, é? Tu vê o bico injetando, não? Fica aí por perto, tá? Pega o extintor. A bobina tá plugada tudo. Ah, talvez tenha ar ali. Tá. Não, mas talvez tenha ar, entendeu? Ah, pode ser. Vou tirar o cabo de vela, ver se vem faísca também aqui. Segura com o cabo de vela aí, não. Bate arranque tu pra gente lá, então. Se pegar, tu apaga, tá? Pode bater. Não tem faísca. Não. Essa bobina é a mesma ligação na outra, é pra ser, né? É, tá pegando sinal de rotação. Tá lá pegando dentro. aí? Tá pegando. A bobina é pra ser a mesma, mas... Bom, vamos descobrir aqui. Agora o Felipe vai sentir a emoção de ligar um Chevrolet Pá, de Deus que me respeito. livre. 3 por 1. Tá, bate arranque aí. Trocamos a bobina. Vai! Ó, tá pobre. Tá pobre. 50% não ajuda. Pera aí, deixa eu mexer ali. Mas funcionou. Opa. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou gerar um padrão novo, ó, com bico menor assim. Tá. Acelera ali. Tá fora de ponto, tá atrasado. Ah, não tá carregando. Ah, tá, mas funcionou. Mexe no distribuidor ali. It runs. Adianta o distribuidor ali que tá claramente atrasado. Ele tá solto? Ah, tá. He runs. Só que o alternador não carregou, será que é? Tu adiantou mais. Mas bastante, né? Eu vou tentar ligar. Tenta segurar ele no acelerador, hein? Ó. Não fui. It's in gear? Não? You can't just spin it. Ah, maybe. Okay.
Olha aí. Pera aí. Funcionou o negócio. Mais ou menos. Tá indo, tá indo. Aí, ó, viu? Funcionou. Tem que dar uma giradinha aqui pra ele já ficar meio aberto sozinho, daí fica no meio. Get a screwdriver. Yeah. Estranha essa bobina que não deu a dele, mas... All right, this held, huh? Yeah, until now. Okay. No, it's got a lock nut. Oh yeah, gotta release the lock. Olha aí, ó. That's a 8. Do you have a timing light? I I brought- mine, which, good. which is With actually advanced- adjustable. Good. You can grab it. Aí acerta lenta. Tá, pode ir que tem. Mas ó, não tá carregando o alternador. Será que ele tem... Vai ver, nunca carregou. Não, mas aí como é que a bateria fica? Não, é platinado. Depois que pegou, pode tirar a bateria, anda assim. Ah, tá. Acho que ele não... Talvez não tenha força pra bomba elétrica ali. Ligar o alternador dele é Funciona lá dentro, bota no modo calibrar o ponto. Vamos calibrar o ponto agora. Eu seguro a borboleta. Bom, já. Pode ligar. Pera aí. Pode ir. Tá mexendo em alguma coisa? Hã? Tá. Na partida? Esse barulho é clássico. Esse botão. É. Eu vou te segurar um pouco aberto quando tu bater arranque, só pra ver. Pode ir. No mapa? Mas estava funcionando antes. Não mexeu no ponto ali, né? Tá? Tá, vai. De borboleta no fundo ele abre, o full throttle ele quer abrir. De repente põe. Pode ir. Tá dando faísca, né? Mais ou menos tu vê. Tá pelo zero assim. Tá avançado. Tá avançado. Aqui pra voltar e pra cá. Esse horário é retard. É. Deixa eu ver. Deixa eu botar 10 graus na pistola. É. Pode ir, tenta de novo. Tá, para. Não, tá muito atrasado. Tá atrasado. Assim então? É, isso. Aí. Oh, we didn't probably tighten that, did we? Não. Whoops. Não, that's fine. Ok, tenta de novo. Pode ir? Funcionou antes. Você tá pobre. Pra ele meio que pegar e morrer. It ran, then it doesn't run. É, tenta. Tá botando o combustível onde? Seems to be out of center. Yeah, the motor spins and Huh? the thing does like this. 30% no cristal, Yeah. So that ain't correct. mas você tá com 12. Hã? No, the shaft on the distributors, it's This either twisted or something. So when you're spinning, the thing goes back and forth, like the shaft is doing like this. So it's not like straight. It's not true. Uhum. So the shaft's not true. Pensando
temperatura deve ficar no frio, É. quente. Não, no frio. Hã? The hell? Hã. I like it. So you guys have a fuel controller there and an air Tá, controller here, pode but ir? there's no cable. Vai. That's the future. Ah, pensa em milionário, né? Tá rico? Porra! Então, Tá super rico. Quando eu botei ar, ele quis funcionar, né? então faz assim, dá uma tirada violenta. preso no servidor ou tá solto? Tá solto. Cara, não gira, ele tá paradinho. Porque às vezes fica perdendo aqui a rotação, parece, sabe? No milissegundo? É, o milissegundo fica voltando. Vai pra zero, assim. Tá botando o que? Ajuste rápido, hein? Injeção de partida aqui. Tava com 20, vou botar uns 10, então. Né? É. Ou até menos até, porque... Tá com 7 assim. E ajuste rápido, uma principal... Tá... Ah, se bem que... Tira os 30 que tu botou ali. Acho que é mais a partida, porque ele tá meio que só na partida até agora. É, agora deve ir, cara, se tu tirou o combustível. Vai. Aham. Ó. O Luiz sabe, hein? O motor Chevette é contigo. É comigo, velho, cuidar ele assim. Ah, bota pra calibrar o ponto aí, ó. 20? Tá 20? Tá pobre. Tá 20? Não. Mexe o distribuidor aqui então. Ah, eu vou tomar choque essa merda, hein? Para. Olha a hélice, olha a hélice, olha a hélice. Bota combustível no mapa principal aí. Olha o pânico aqui, ó. Cuida a hélice, meu, cuida a hélice. Botou combustível? E aqui não tem sonda, o negócio é raiz. Tá na calibração ainda. Ainda? Então mexeu. Não. Tava vindo certinho. Agora ele tá com 6 inicial. Tem modo de calibrar ainda? Tá no modo de calibrar aí? Tá no modo de calibrar? Tá. Ainda tá. Mas ele tá variando o ponto? Acelera ali um pouco. Mas tá falhando, né? Parece que é um cilindro morto ou coisa do tipo. Parece um cilindro morto fora de ordem. É. Volta certa? No princípio tá, né? Não tá? Um do cilindro. Tá com quanto? Tá 6 graus agora. 6? Tá ainda em modo Tá? de... Tem que ser, é, bota em 20. Mas eu botei, então mexeu o cilindro. Tem um cara morto. Não sei quem, mas tem um morto. Não, deixa aí. Cuida a mão, cuida a mão, cuida a mão. Tá 20. Tá. Tá 20, né? Dá uma aceleradinha só pra ver. Tá. Pode sair da calibração. Pode sair da calibração. Tu acha que tem um cilindro morto? Tem um morto. Mas tá melhorando, parece. Tá, tem um que o dificuldade seja muito rico e falhando, alguma coisa assim. O alternador tá carregando? Parece que quando acelera ele limpa. Tá. Quanto tá a tensão da bateria aí dentro? 13? Tá. O minigame não fez isso aqui. Ah, sacaneou agora. Ah, larga na lenta, ele não fica na lenta? Qual que é a RPM que tá agora? Tá com 35 graus de ponto inicial. É, tá? Funcionou o negócio. Depende da região. A alegria do Felipe. É que, cara, é que eu tô te dizendo. Isso aqui é sacanagem, porque tu tem o homem combustível e o homem ar. Tem que ser o mesmo cara, tá ligado? Cada um faz uma coisa difícil. Tem que botar o cabo, daí dentro tu vem com o minigame e vem fazendo assim, ó. Tá legal, né? Tá, mas ó, é o seguinte, ó. O objetivo principal era funcionar. Funcionou. Funcionou. Missão número 1. É.
ó, missão número 1 cumprida. Eu não vou estender mais isso aqui porque daqui pra frente é mais missões. Cara, não pegou fogo, funcionou, né? Tá bom? Girou quanto aí quando a gente acelerar 4 mil? Tem que ver quanto é que é. Por aí uns 4 pila. 850 RPM. Não, para, mano, para. Não, o negócio é raiz. O bagulho cara. tem 2 hélices, tem 2 pá na hélice, o bagulho é muito ninja, cara. Sim. E tem 3 compressão, né? Tu tá louco? Um cilindro não tá muito feliz, né? Não sei porquê. Porque parece que quando acelera ele limpa. Então talvez seja mega rico no vácuo, sei lá. Aqui tá dando, tipo assim, deu uma rotação máxima bem alta, né? De repente tá alguma interferência. Pegou interferência. Bom, mas beleza. Esse aqui é o seguinte, pra esse aqui tá bom pra vocês, tá bom pra gente acabar aqui. Nós queríamos fazer funcionar o motor com injeção. Primeira injeção, né? Esse Pro funcionou aí, não tá certinho, mas agora é os detalhezinhos. Então, espero que estejam curtindo aí. Vai ter mais sagas do Cadete aí, vai ter mais novidade além de fazer funcionar. Eu tenho umas outras novidades que eu vou fazer. Se funcionar, o motor não dinamitar aspiradinho, de repente a gente turbina ele. O que vocês acham? Mas aí fica para as próximas. Tchau!